Donald Trump vai entregar a Ucrânia para Vladimir Putin. Esse é o assunto que nós falaremos hoje, as recentes declarações do presidente Donald Trump sobre a Ucrânia. O secretário de Defesa teve em reunião junto a outros países da União Europeia, falou sobre a Ucrânia, Vladimir Putin. Vamos falar sobre todos esses assuntos no vídeo de hoje, pessoal. Antes de começar, eu peço para vocês darem uma olhada aqui na playlist do canal de Israel. Tô até com a camiseta aqui, ó, escrito em hebraico, Bring Them Home Now, colar que recebi de um dos fundadores do Nova, aquela festa que foi atacada pelo Hamas no dia 7 de outubro de 2023. Peço que vocês dêem uma olhada ali na playlist, tá? Já um documentário bem legal, com bastante coisa. Ainda faltam mais 2 vídeos de Israel que eu ainda vou publicar. E eu conto com vocês aí que vocês assistam o vídeo e principalmente compartilhem a verdade, tá? Isso é o que eu ouvi da maioria das pessoas, pra gente mostrar a verdade aqui no Brasil e que ela seja compartilhada. Bom, pessoal, recentemente o presidente Donald Trump postou em sua rede social, né, uma mensagem dizendo que ele falou com o presidente russo Vladimir Putin. Ele disse: discutimos Ucrânia, Oriente Médio, energia, inteligência artificial, o poder do dólar e vários outros assuntos. Aliás, o Putin tem isso vários líderes, né, já disseram que ele gosta de ter conversas muito longas, contar toda a história da Rússia, das repúblicas soviéticas. É um cara que aparentemente ele gosta ali de ter conversas longas e aparentemente ele teve uma conversa aí de mais de 1 hora com o Donald Trump. Mas o que interessa? O Trump postou isso daqui, disse que falou sobre a guerra, disse que o Putin falou sobre usar o bom senso, que é algo que o Trump fala muito, né, e falou muito ao longo da sua campanha, e que a guerra tem que terminar. A guerra precisa terminar, não dá mais para continuar, pessoas inocentes morrendo e tudo mais, e para isso ele designou ali o secretário de Estado, Marco Rubio, o diretor da CIA, o John Ratcliffe, e o Michael Waltz, enfim, dedicou aí uma equipe americana para tratar aí de ser mediador nesse conflito, e disse que após ele publicar essa nota, ele estaria ligando ao presidente Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, para relatar que tudo isso ocorreu. No mesmo período, pessoal, o secretário de Defesa, o Pete Hegseth, ele teve nessa reunião e ele disse isso daqui, ó. Instead, any security guarantee must be backed by capable European and non-European troops. If these troops are deployed as... O que ele está dizendo aqui, de maneira resumida, para quem pegou aqui o comecinho, tá? Ele disse, era uma reunião até de países que apoiariam, né, que apoiam a Ucrânia e tudo mais, e ele falou algo que incomodou muita gente, que muitos líderes já pensam isso, só que poucos externam essa opinião de que a Ucrânia, seria impossível pensar que a Ucrânia pudesse aderir à OTAN. É importante lembrar que a invasão ocorreu logo após muitas sinalizações na OTAN de que a Ucrânia entraria para a aliança e, né, ocorreu a invasão russa. Ele disse que não há possibilidade realista de se pensar em retorno das fronteiras ucranianas como eram anteriores a 2014, ou seja, não há como pensar que a Crimeia vai voltar a ser ucraniana, que foi anexada em 2013, não há como pensar que regiões como Donetsk e Lugansk, que eram ali bastante incentivadas também pelo regime russo a se tornarem repúblicas independentes. A gente vai ver o mapa aqui, eu quero mostrar para vocês e tentar pensar, construir o raciocínio junto do que seria possível nesse acordo. O Pete Hegseth diz também que não há como tropas dos Estados Unidos, não há a possibilidade de ter tropas dos Estados Unidos na Ucrânia e não mais depender dos Estados Unidos para a maior parte do financiamento militar na Ucrânia. O próprio Donald Trump, todos os republicanos falaram muito disso ao longo da campanha. O Vivek Ramaswamy, que foi um grande apoiador do Trump, né, dizendo que os recursos que os Estados Unidos estavam dando para a Ucrânia são muito altos. O Trump fala em 500 bilhões de dólares teriam que ser devolvidos aos Estados Unidos algum dia.
que essa é uma dívida que a Ucrânia tem e tudo mais. E ele chegou a falar que essa dívida seria paga para a Ucrânia em cessão de terras raras. Uma outra maneira que ele diz é que a Europa, que deveria estar à frente desse processo de defesa da Ucrânia, muito mais do que o próprio Estados Unidos, e que uma maneira deles realizarem isso é comprando armas dos Estados Unidos, repassando para a Ucrânia. Isso faria parte aí de uma espécie de pagamento ao financiamento que os Estados Unidos já fez da defesa ucraniana. Lembrando que o Trump também cobra de todos os países da OTAN que eles aumentem as suas despesas, os seus gastos com defesa, o que é um pleito bastante justo, né? Uma vez que acaba sobrando muito para os Estados Unidos, né? Também por ser a maior potência militar e tudo mais, ser o país, ser o estado que tem aí o maior gasto com defesa. Lembrando, dos 32 países membros da OTAN, apenas 9 investem os 2%, né, mais do que os 2% que está nas cláusulas da OTAN, né? Apenas um investe mais de 4%, que é a Polônia. O Trump fala de subir esse gasto de 2% para 5%, ainda muito longe do que os países da OTAN investem em defesa, investem em segurança. Mas os Estados Unidos, a partir do momento que eles dizem que eles estão se distanciando, que o financiamento deles não será o mesmo ali para a Ucrânia, ele faz com que os países da Europa, que veem a Rússia como um perigo, né, principalmente aqueles países mais próximos da Ucrânia, né, então aí vem os países bálticos ali, por exemplo, olharem e falarem: olha, se a Ucrânia é um perigo, é melhor a gente, que quer a OTAN fortalecida, que vê a OTAN como uma força que pode nos defender dessa ameaça russa, que a gente aumente esses gastos. É uma pressão que o Trump faz, já fazia há muito tempo, e agora está cada vez mais firme nessa pressão para que esses países aumentem os seus gastos com defesa. Tem muita gente na internet que às vezes diz: mas esse Pete Hegseth e outros ministros, outros secretários de Estados americanos, eles estão sendo cooptados pela Rússia, como se não fizesse parte de uma negociação feita pelo próprio governo, né? Então a gente tem, por exemplo, o Trump concordando com as falas do seu secretário de defesa nessa reunião, dizendo que concorda com a avaliação que foi feita por ele, que é improvável que a Ucrânia retorne às fronteiras como tinha antes de 2014, mas ele ainda acrescentou que parte daquela terra voltaria aos ucranianos, sem deixar claro, como já é de costume do Donald Trump, do que poderia ocorrer. O Volodymyr Zelensky, ele reagiu, né, a tudo isso, disse que o Trump falou para ele toda a reunião, que tudo foi repassado a ele e tudo mais, e ele disse que realmente a guerra tem que acabar, que a Ucrânia lá já está sem energia, e disse que fez ali uma primeira proposta ucraniana para resolver a guerra, que basicamente a gente vai ver no mapa. Vou trazer aqui um mapa de como está a Ucrânia. Toda essa área vermelha que a gente está vendo aqui é a área que está ocupada pela Rússia, né? Então, Lugansk e Donetsk, né, que eram esses locais onde até então, vamos dizer, independentes, né, com forte influência russa aqui para que se falasse o idioma russo, enfim, tudo aqui com grande influência russa, já não é de hoje, né? Aqui a área de Mariupol, que tem acesso aqui ao mar de Azov, aqui embaixo, né, aqui embaixo em branco, que para a Rússia, aliás, é um local que seria importante tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. E aqui a cidade de Kherson, fazendo aqui a ligação com a Crimeia. A Rússia, obviamente, quer todo esse território, porque ela até quer ter essa conexão terrestre com a Crimeia, e a Ucrânia quer o seu território, não quer perder, principalmente o acesso aqui ao mar de Azov por Mariupol. E, por outro lado, a Ucrânia, a Rússia não vai abrir mão disso, uma vez que essas cidades, para narrativa inventada pelo regime russo de que estariam fazendo uma desnazifi, sabe o que eu quero dizer, naquela região,
Mariupol seria uma cidade muito importante, seria uma região muito importante para a Rússia, para manter esse discurso, uma vez que o batalhão Azov, né, que, como vocês viram, ficou ali ao lado do Mar de Azov, foi criado por ali, faria parte dessa narrativa russa para manter ali e não perder o controle daquela região. O Volodymyr Zelensky está falando em receber todo esse território que a gente viu de vermelho de volta. Em troca, ele cederia esta área aqui, que vocês estão vendo, que é a região de Kursk. Essa região ela não está sob domínio ucraniano. O que estaria sob domínio ucraniano seria basicamente essas pontinhas aqui, ó. Aqui tem um pontinho azul, ó, mostrando a incursão ucraniana aqui, mas é um pouquinho maior do que isso hoje em dia, que é onde a Ucrânia resolveu atacar a Rússia dentro da Rússia, mostrando que as fronteiras russas elas são permeáveis, por assim dizer, e tentar mostrar um avanço ucraniano naquela região. Então o Volodymyr Zelensky disse: olha, eu vou devolver essa região de Kursk e vocês nos devolvem toda essa região aí que vocês invadiram do leste ucraniano. Só que há uma dificuldade aí na conta, né, de que essa região de Kursk, que foi ocupada pelo exército ucraniano, a gente estaria falando em 450 quilômetros quadrados. A região russa, a região ucraniana que a Rússia já invadiu, a gente está falando de 112 mil quilômetros quadrados. Uma matemática que não interessa a Vladimir Putin. E no meio de tudo isso, a gente vê essa discussão, né, do que poderia ser um acordo a esses países. E, obviamente, para todo mundo que viveu, que viu como ocorreu a invasão russa na Ucrânia, viu tudo que ocorreu ao longo desse tempo, né, obviamente, a maioria imaginaria ou gostaria de ter um desfecho diferente. Porém, o Pete Hegseth, o Trump, estão trazendo realidade na mesa, né? Não há como imaginar que a Ucrânia poderá se tornar um país membro da OTAN, ou seja, tendo a possibilidade de ter bases militares da OTAN naquela região fronteiriça com a Rússia. Não dá para imaginar a Rússia devolvendo as regiões de Lugansk e Donetsk, porque vão alegar, já tem a alegação de que já eram locais independentes, nem de Mariupol, com todo o histórico ali do batalhão de Azov e tudo mais, e nem da região de Kherson, porque eles querem ter essa fronteira terrestre ali com a Crimeia já anexada em 2013. Então, a guerra já não parece que vai ter mais nenhum avanço, né? A Ucrânia já recebeu muitos recursos, né? O máximo que conseguiu de contraofensiva significativa foi essa ocupação em Kursk, da qual a Rússia não quer saber de nenhuma negociação naquela região, dizendo que se eles não saírem de lá, o exército ucraniano naquela região será aniquilado. E, obviamente, sem o financiamento americano, não me parece que vão aguentar por muito tempo. Isso, obviamente, deve ser colocado à mesa, numa possível negociação, e a Ucrânia deve buscar, do meu ponto de vista, garantias mínimas de segurança. É óbvio que quando a gente fala da Rússia, é muito difícil que essas garantias sejam cumpridas, né? Só ver o histórico da Ucrânia com a Rússia, de quando a Ucrânia abandonou suas armas e tudo mais, e a Rússia continua avançando sobre o território ucraniano. Mas, neste momento, o Trump chama a Europa a aumentar os seus gastos militares, já que hoje vem a Rússia como uma ameaça, né? Há tempos atrás não viam, justamente por isso tem gastos em defesa muito mais baixos se comparados aos Estados Unidos, mas o que foi colocado aqui é uma realidade que demorou para muitas pessoas falarem, para líderes internacionais falarem, de que essas regiões que já estão sob ocupação russa há alguns anos, né, desde que começou tudo isso, não dá para pensar que isso será devolvido à Ucrânia. A Ucrânia
deve perder parte desse território. Esse território será anexado à Rússia. Essa, que não é obviamente torcida, né, mas é a realidade da situação. Fato é que a Ucrânia, enfim, tem um déficit de pessoas já no exército, já tem uma questão demográfica gigantesca, que é um problemaço para a Ucrânia, que precisa pensar numa reconstrução, e certamente só dá para pensar em reconstrução depois que essa guerra acabar. Essas são as notícias que a gente tem recentemente. Vamos ficar aí atentos aos próximos momentos, beleza, pessoal? Peço que vocês deem uma olhada na playlist de Israel. Sábado deve ocorrer a libertação de mais reféns israelenses, tá? O Hamas recuou e disse que vai libertar esses reféns. Vamos ver as condições que eles estarão. Os últimos reféns israelenses estavam bastante maltratados, o que gerou repercussão internacional gigantesca. Donald Trump disse que não vai aceitar com que os reféns sejam entregues desta maneira. Então, disse até, aliás, que poderia acabar com o cessar-fogo se todos eles não fossem entregues até sábado, meio-dia. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos momentos e como esses reféns serão libertados, as condições em que eles estiverem. Estou até com o nosso colarzinho aqui, Bring Them Home Now, até todos eles sejam libertados. Beleza, pessoal? Não esquece de verificar a inscrição no canal e deixar o like no vídeo. Beijos, abraço.